Olá, meus irmãos, meus amigos, vocês que estão nos assistindo, tudo bem? Eu sou pastora Kátia Tavares e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você está pensando em desistir? Pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus e venha comigo, que o Falando de Deus já vai começar. Por favor, acompanhe comigo o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, que diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziglague, e tinham ferido a Ziglague e a tinham queimado a fogo. Tudo estava queimado. Tudo estava destruído na vida de Davi. Davi estava vivendo no fundo do poço. E eu aprendo algumas coisas com a história de Davi. Eu aprendo que Deus ele tem um propósito para nós, que Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. E o mais importante é sabermos que Deus ama você, que Deus me ama. Em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Cristo afirma em João capítulo 10, verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus veio para que tenhamos vida completa e com propósito. Davi, ele chega aqui ao fundo do poço. Ele é um homem guerreiro, general, ele constrói uma fortaleza, mas veja como Deus, ele não desistiu de Davi. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil, ou quem sabe pelo pior momento da sua vida. Você perdeu, quem sabe, o foco, quem sabe a direção, mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus, ele não desiste de você. Olha que coisa interessante. Davi, ele é um guerreiro, ele é um homem perspicaz. Ele é tremendo na batalha. Ele pega 600 homens, ele sai de Ziglague, ninguém fica vigiando a cidade. Ele confia demais na sua própria força, na sua habilidade, a habilidade que ele tinha na guerra. E aí o texto diz que queimaram tudo. Tomaram seus tesouros, tomaram tudo de Davi e não sobrou nada. O versículo 16 diz que descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Quando Davi, ele encontrou seus inimigos, olha o que estava acontecendo. Os inimigos, eles estavam fazendo festa, um banquete com a família de Davi, com os bens de Davi. E o pior momento de Davi foi também quando os seus soldados, os homens da sua confiança, queriam matá-lo. E ele estava agora chorando. Olha o que diz o verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. O versículo 6 diz, o início do versículo 6 diz que Davi muito se angustiou. Havia um ambiente ali de angústia, de revolta, de fracasso, de perdição, de fim, e é o pior dia da vida dele. Os 600 homens viram Davi numa situação difícil e eles viram as costas para Davi e eles disseram, a culpa do que está acontecendo é de Davi. Meu irmão, minha irmã, você que está conosco, do nada que Deus começa uma nova história. É quando tudo parece que não tem jeito, que Deus entra na nossa história e muda a nossa vida. Sabe como Deus faz isso? Leiamos a última frase do verso 6. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então Davi, ele se refez em Deus. E eu vejo que Deus, ele é especialista em escrever uma história nova. O homem é pecador e está separado de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 6 diz: porque o salário do pecado é a morte, separação espiritual de Deus. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o pecador. Por meio dele você pode conhecer, você pode experimentar o amor de Deus pleno para a sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador por meio de um convite pessoal. E só então nós podemos, amados, conhecer e experimentar o plano de Deus, o amor de Deus para as nossas vidas. João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, os que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós recebemos Jesus Cristo pela fé. E lá em Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9 dizem: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você pode receber a Cristo agora mesmo, aí onde você está, dizendo no seu coração: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida e eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá a vida eterna. E Ele vai te lavar no sangue dele. Você vai se refazer nele, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que possamos imaginar. Jesus, ele tira o ser humano do poder das trevas, perdoa os pecados e dá um novo sentido à sua vida. Ele não desiste. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Deus tem uma grande obra na sua vida. E Davi, ele se refez em Deus. E agora ele faz uma segunda coisa. Quando ele se refez em Deus, está aqui no texto, no verso 8, então consultou Davi ao Senhor. Ele buscou a Deus, ele volta para a presença de Deus. E a terceira coisa que eu aprendo na história de Davi é que no versículo 8, Davi diz assim: Senhor, o que eu faço? Eu cruzo os braços, desisto, paro, ou eu levanto, vou atrás e persigo? Olha o que Deus responde para Davi. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Entenda isso, jamais desista do que Deus te deu. Deus, ele vai preparar mesa para você na presença dos seus adversários. Deus vai preparar para você algo especial. Deus, ele vai ungir a sua cabeça com óleo e o cálice vai transbordar. Jamais desista do que Deus tem para a sua vida. Jamais desista, porque Deus, ele é especialista em fazer uma história nova. Amados, o Senhor não disse que seria fácil. O Senhor nos alertou que teríamos provas, dificuldades. Lá em João capítulo 16, versículo 33 está escrito: eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Está escrito aqui nesse texto, nesse mesmo texto de 1 Samuel capítulo 30, verso 18, seguindo a história, diz assim: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o tesouro. Nada do que eles haviam tomado, tudo Davi trouxe de volta. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. E eu creio
num Deus que restitui. E eu creio que o Deus que nós servimos, Ele vai restituir a alegria da salvação, a vitória da sua família e a sua saúde. Deus, Ele tem poder para realizar tudo isso. E lá em Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante o poder que atua em nós. Você crê nisso? Então eu quero convidar você nesse momento para, aí onde você está, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos orar neste momento. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós cremos no Deus que age infinitamente mais do que possamos imaginar. E nesse momento o Senhor conhece a situação de cada uma pessoa que está conosco neste momento. E nós oramos, Pai, para que em nome de Jesus, se há alguém pensando em desistir da sua família, desistir da sua própria vida, desistir de um sonho, que o Senhor venha tocar no coração desta pessoa através desta palavra e que ela possa encontrar razão para viver na Tua presença e que ela tire os olhos dessas situações que foram destruídas e coloque os olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e que as pessoas que estão conosco possam voltar a sonhar, que o Deus da restituição venha restituir tudo aquilo que o inimigo tomou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Compartilhe essa palavra com alguém que está precisando, com um amigo, um vizinho, alguém da sua família, na sua rede social. E também acompanhe a TV Abrolhos nas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube. Deus abençoe.